Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos abordar sobre unidades de terapia intensiva. Os hospitais possuem vários centros especializados e um deles é a UTI. Nós vimos aí agora a importância, né, o uso das UTIs por causa da Covid e nós vamos abordar este assunto aqui hoje com o nosso colega aqui, professor Breno Neri Campos. Muito obrigado, professor. Bom dia, professor. Obrigado pelo convite. Espero que conseguimos aí passar um pouco do que é uma unidade de terapia intensiva, como é a vida do médico intensivista, como é a vida das pessoas que precisam utilizar essa unidade dentro do hospital. Sem dúvida nenhuma. O professor Breno é médico, especialista em clínica médica, especialista intensivista e doutor em ciências da saúde pelo Sírio-Libanês. Então, professor, como funciona uma unidade de terapia intensiva? A unidade de terapia intensiva, professor, é uma unidade no Brasil que ela funciona de forma fechada, é uma unidade específica dentro de um contexto hospitalar, então ela fica dentro de um hospital, na maior parte das vezes, né, como é conhecida. Ela cuida de pacientes que necessitam de um cuidado que a gente chama de cuidado crítico, é um cuidado mais delicado, mais contínuo. Eu acho que esse seria uma boa forma de dizer, e que tem características próprias, porque é uma unidade de alto uso de tecnologia e de inovação, é uma unidade que precisa de uma gestão forte para conseguir funcionar de forma adequada, interprofissional também. Como que funciona a equipe de profissionais? Porque ali, além de médicos, tem também enfermeiros, fisioterapia. Como que é a rotina dessa equipe? Bem, a rotina é multiprofissional. E existe também interdisciplinaridade. Quais são os profissionais que atuam dentro da unidade de terapia intensiva? O médico intensivista, existem também médicos não especialistas, porque é uma especialidade que não tem um número suficiente de médicos ainda. Os fisioterapeutas, existe uma especialização dentro da fisioterapia para a medicina intensiva também. Existe o enfermeiro intensivista, que também já é uma subespecialização da enfermagem, nutricionistas, os psicólogos. Tá? São os profissionais básicos, fonoaudiólogo, são nós, a equipe multiprofissional. Cada um com o seu papel e os papéis eles se interligam. Então, a gente precisa conversar muito, precisa ter decisões em conjunto, saber lidar, né, respeitar um com o outro. Cada um tem o seu papel, mas atua de forma conjunta. O médico intensivista, ele tem que tipo de atividade ali? Como que é o seu dia a dia? Meu dia a dia. O médico intensivista, eu vou começar falando o que o intensivista pode ser. O especialista em terapia intensiva, o médico. Ele pode ter, dentro da legislação e da forma de funcionamento das nossas UTIs, ele pode ser o diarista, que é um médico que vai diariamente, conhece a linearidade dos pacientes. Ele pode ser também o médico plantonista, que ele vai lá de 6, 12, 24 horas até, pode ter um plantão que ele fique na unidade presencial o tempo inteiro. Os intensivistas, em geral, eles não saem da unidade. Muitas vezes a gente faz, inclusive, nossas refeições, né, tem unidades específicas. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma rotina diária de passagem de plantão, que é muito importante. Né? Um médico, a equipe multiprofissional, isso é legal quando pode ser e é o ideal, passa o plantão para outra equipe que está entrando. É um momento ali crítico que a gente precisa passar informações essenciais. Aí começa a nossa rotina. A gente vai examinar os pacientes, todos os pacientes precisam ser examinados. Não é porque a gente usa alta tecnologia que não precisa ser examinado, o exame físico, pôr a mão, conversar, ver como que está. A gente vai checar os exames de sangue, os exames de imagem, vai fazer a programação do que a gente precisa para aquele paciente nas próximas horas, às vezes minutos e às vezes o dia. Tá? Num determinado momento, algumas unidades, e com o advento dessa epidemia que nós estamos da Covid, as UTIs ficaram mais fechadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Limitou a restrição de circulação das pessoas, dos familiares, tá? De outros profissionais, né? De alunos. E a nossa rotina diária, depois disso que eu fiz, a gente atende as famílias, a gente conversa com os pacientes, tem reuniões familiares, atende às demandas, né? A gente precisa saber lidar com momentos de tensão, sim, momentos de finitude. Essa é a rotina. Noturno, não foge muito disso, né? Na parte noturna. O médico intensivista durante a noite, ele numa UTI de alta dependência, que a gente fala de autocuidado, um cuidado intensivo mesmo, o médico ele vai ter que estar às 12 horas disponíveis ali, muitas vezes acordado e muitas vezes tendo que tomar decisões rápidas, né, com a equipe toda. Existe também atuação fora
da UTI de um médico intensivista. Tá? Ele pode participar de algumas coisas específicas de transportes de pacientes, né? Mas não é a nossa realidade no país ainda. Que tipo de paciente que precisa ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva? Boa pergunta, professor, porque já me fizeram essa pergunta algumas vezes aí. O paciente que precisa de uma unidade de terapia intensiva, em geral, ele pertence a outras especialidades médicas. Ele pode vir de um gastrocirurgião, vou começar por uma parte mais de monitorização, o paciente que passa por uma grande cirurgia, vai precisar uma cirurgia que vai precisar mexer no pâncreas, né? Ter uma ressecção retirada do pâncreas, né? Isso existe, algumas neoplasias. Um politraumatizado que sofre um acidente grave, ele precisa ir para a UTI. O cirurgião, o paciente cirúrgico, numa condição estável, uma cirurgia tudo bem, grande cirurgia, ele vai para a UTI, porque ele necessita de monitorização. Ele necessita que nós vigiemos a pressão arterial dele, a frequência cardíaca, como que está o nível de consciência, como que está a dor dele, né? A gente tem como quantificar isso, como que está a parte respiratória, a oxigenação, como que está a glicemia, o açúcar no sangue. Isso é uma monitorização, né, entre aspas, básica de um paciente que passa por uma grande cirurgia. Tá. Um segundo é o politraumatizado, que ele precisa de diversas intervenções de suporte à vida, que nós falamos. Exemplos são a ventilação mecânica, colocá-lo no ventilador. Às vezes ele precisa de um suporte de uma outra máquina, né? Coisas invasivas que nós colocamos dentro da circulação sanguínea, alguns catéteres que nós colocamos perto do coração para medir como que dá o funcionamento de forma mais fina da circulação desse paciente. E os pacientes com quadros mais complexos agravados. Um deles é muito importante, que afeta todas as áreas médicas, que é a sepse. Né? A sepse, o que de forma genérica as pessoas conhecem como infecção generalizada. Tá? Então, casos complexos, uma neurocirurgia, uma infecção, uma pneumonia complicada, um parto que teve alguma complicação, né? Às vezes gestantes que têm doenças específicas, como a pré-eclâmpsia grave, a eclâmpsia, né? Que é o aumento da pressão com alterações no organismo dela, elas precisam também ser cuidadas num momento mais agudo, mais crítico disso, numa unidade de terapia intensiva. E com o advento aí, infelizmente, da pandemia da Covid-19, muito se falou das unidades de terapia intensiva, né? Houve muita mudança nas condutas, na rotina da UTI por causa da Covid-19? Eu acho que houveram mudanças e ainda estão ocorrendo. Uma coisa que ficou muito clara para a gente, professor, eu já tive oportunidade de ser gestor de unidade durante a pandemia e de uma unidade de terapia intensiva numa universidade, e a gente mudou muita coisa. Uma coisa que ficou muito clara para os médicos intensivistas, para os gestores intensivistas e para os gestores e formuladores de políticas. A UTI é uma unidade que tem que ter, ela estava encolhendo em número de leitos no mundo inteiro, e ela foi muito claro que ela tem que ter, primeiro, números fixos e ter uma capacidade de gerência de aumentar o número de leitos com profissionais e equipamentos adequados, no espaço físico adequado, e diminuir. Outra coisa que ficou muito claro, a questão das normas de segurança, que nós cumprimos, e ficou muito claro que elas têm que ser cumpridas mesmo, né? A questão de usar luva, a questão de proteção ocular, o avental de te isolar, para a própria proteção do paciente e a própria proteção do profissional. Questões de uso de fármacos, de medicamentos. Alguns ficaram públicos, passa no jornal, mas nós tivemos faltas e estamos tendo, a gente chama isso de desabastecimento de fármacos básicos. Vou falar 2, que para a gente é básico. O dipirona, né? Tá faltando no mercado. A furosemida, que é um diurético, né? Que a gente utiliza para melhorar a urina. Os protocolos de atendimento e a união da equipe multiprofissional. Assim, foi fundamental. Eu não falei aqui, eu falei os profissionais básicos, né, de graduação, mas eu preciso lembrar também dos profissionais de apoio. A equipe de limpeza, ela é fundamental. E ficou muito claro que eles também têm que ser vistos, né, e treinados de forma adequada para cuidar da unidade. A relação com a família, né, você ter que utilizar de inovações. Mesmo antes de ter sido aprovado a telemedicina, nós começamos a ter teleatendimento e televisita. As famílias não podiam e não podem ainda, muitas vezes, dependendo do contexto de cada unidade de terapia intensiva, visitar seus familiares. Muitas vezes, a gente, até hoje, ou a gente fala no telefone,
que não é uma coisa muito agradável para o médico também, dar notícias, às vezes, delicadas pelo telefone, né? Não faz parte de nós, latinos, temos nossa cultura, mas a gente começou a utilizar o celular e, às vezes, improvisar questões com o computador, tudo hoje já está mais sedimentado, mas essa inovação foi interessante e está ajudando muito, está sendo regulamentado, inclusive, e isso mudou. Tá? Aqui, o profissional de terapia intensiva, tanto o médico quanto o fisioterapeuta, a gente precisa, às vezes, numa unidade menor, numa cidade mais distante, que tem uma unidade pequena, que não tenha tanto recurso ou não tenha profissionais. Se faltam profissionais de área básica, né, que a gente precisa disso muito, né, os médicos, faltam profissionais especializados na terapia intensiva e nas unidades mais distantes também. Então, a telemedicina proporcionou a gente também fazer discussões de casos, auxiliar os profissionais em doenças que eles não estão acostumados a tratar. Os grandes centros têm mais pacientes, têm mais doenças, e isso também veio, né? A capacidade de inovação, de gestão e, principalmente, a especialização do profissional. E aqui não é só o médico, aqui eu preciso do fisioterapeuta especializado, o enfermeiro que tenha conduta, porque isso impacta diretamente no resultado do meu paciente. A chance de sobrevida, a chance dele sair da UTI com qualidade de vida e com capacidade de recuperação, que isso é muito importante. Professor, acho que para a gente fechar aqui agora, você podia, diante de todo esse seu relato aí, esse relato até apaixonado que a gente vê aqui, falar aqui para o nosso colega, tanto aquele que vai prestar um vestibular, como aquele colega que já está cursando medicina e está pensando aí em que residência eu faço, por que você se tornou intensivista? E qual é a paixão de um médico intensivista? A paixão, eu acho que assim, a minha paixão é de ver as coisas acontecendo rapidamente, em tempo real, e de ver um paciente que tem um alto risco de morte sair dali vivo depois de alguns dias e com qualidade de vida. Saber entender muito de fisiologia, do funcionamento normal e o funcionamento patológico, que a gente chama de fisiopatologia. Isso dentro da terapia intensiva é fundamental. E a questão de tomada de decisão rápida. Eu sou uma pessoa acelerada, apaixonada, e isso é uma coisa que me apaixonou. O que me levou para a terapia intensiva? Eu fiz minha faculdade, minha graduação e minhas residências num grande hospital, que tem diversas unidades de terapia intensiva. E nos estágios que eu estava passando na terapia intensiva, na graduação e na minha residência de clínica, eu me apaixonei por aquilo, porque eu tive professores que me inspiraram. Então, eu falava assim, eu quero saber um pouquinho da medicina que esse professor sabe. Eu quero tentar saber como ele cuida das famílias, da equipe dele, como ele se cuida atualmente nisso. E eu também vislumbrei uma forma de atuação, porque a gente precisa saber que a medicina hoje ela não é a sua vida, como era o médico de antigamente. Ela faz parte da sua vida, ela é a sua profissão. Então, você tem que tentar também pensar num plano de carreira. Então, eu também vislumbrei que dentro do ambiente de terapia intensiva, além de ficar dando plantões, eu poderia lidar com alta tecnologia, e isso evolui muito rápido, aprender coisas novas, sou movido a desafios, isso é muito legal, e eu poderia ter uma programação de carreira, ficar trabalhando à noite a vida inteira, isso não dá. E isso me trouxe para a unidade. E realmente, isso depois de mais de 20 anos, aí eu consigo ver que isso foi uma escolha certeira para mim. Na faculdade, na nossa instituição, nós temos a terapia intensiva como uma disciplina regular da graduação. E os alunos têm oportunidade de vivenciar esse dia a dia, né, do intensivista também. Eu acho isso muito importante. Tá? Então, assim, é uma área em expansão, uma área que falta profissionais, uma área que tem uma remuneração adequada. Tá? Lógico que existem variações sobre isso. Existe um respeito e um reconhecimento. Né? Infelizmente, por causa de uma questão de epidemia, né? Virou o intensivista, de uma forma geral, virou um médico importante. Né? Por causa disso, não que ele não fosse, não que ele vai deixar de ser. Eu acho que seria esses os motivos, professor. Se eu posso falar muitos aqui, se eu começar a pensar, né? Maravilha, você viu? Conversamos aqui hoje com o professor Breno, professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas e da Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras, médico intensivista, passando um pouquinho aí para nós sobre o dia a dia da UTI aqui na visão de um médico, de uma equipe multidisciplinar que atua ali cuidando dos pacientes que têm necessidade de autocuidado ali, num momento muito delicado. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Até mais.
Pessoal, se vocês gostaram do nosso Mandcast, deixe um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube ou lá no Spotify da Faculdade São Leopoldo Mandic. Um abraço!